Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. E o tema de hoje são 50 anos do Concílio Vaticano II e a visita do Papa Francisco ao Brasil. O nosso convidado é o professor de Teologia e também sacerdote João Batista Libânio, da Ordem dos Jesuítas do Brasil. E o Concílio Vaticano II foi uma iniciativa convocada pelo Papa João XXIII e que provocou exatamente uma guinada na Igreja, porque a Igreja, depois que foi reconhecida como religião oficial pelo Império Romano, ela se aproximou muito mais do poder da instituição e dos setores mais dominantes e afastou-se, nessa mesma proporção, do povo e dos pobres e dos excluídos. O Vaticano II significou uma grande virada, uma grande intersecção nessa tendência e uma inflexão exatamente aproximando-se mais dos pobres e dos escolhidos. Nesse programa nós vamos fazer um balanço do Concílio do Vaticano II e também a visita do Papa ao Brasil. Padre Libânio, um grande prazer tê-lo aqui. Igualmente também. Para falar de dois temas extremamente interessantes, né? Que balanço nós podemos fazer? Além disso, eu queria, estava esquecendo de apresentar aqui, o Padre Libânio é um escritor, professor de teologia e também um grande escritor. Um dos livros que ele produziu foi o Concílio Vaticano II, que é um livro extremamente atual, que eu recomendo a todos. Padre, que balanço podemos fazer do Concílio Vaticano II? Perdão. Depois de tantos anos, já podemos ter uma ideia. Eu tenho a impressão que nós vivemos 3 momentos posteriores ao Concílio Vaticano II. Logo depois, os primeiros anos, até 68, houve realmente uma explosão dentro da Igreja Católica em todos os campos. Mudança na disciplina, na liturgia, no comportamento das pessoas. Foi um grande avanço na própria teologia, na maneira de pensar. Depois de 68, lentamente, a Igreja Católica, por causa da sua longa tradição, ela achou que esse avanço estava muito rápido. Claro. E começou um suave freio que foi se acentuando cada vez mais. E agora, talvez, estejamos entrando numa terceira etapa com o Papa Francisco. Então, até agora vivemos fortemente 2 etapas, uma pequena em tempo, mas muito forte, uma longa em tempo que esfriou um pouco aquele elan do Vaticano II e uma nova onda que está surgindo com a iniciativa do Papa Francisco. E para o mundo, o que o Concílio Vaticano II significou? Bom, a palavra mundo ela tem muito sentido. O que o Vaticano II primeiramente quis foi um diálogo com o mundo moderno centro-europeu. Olha os adjetivos. Sim. Mundo moderno centro-europeu. Quer dizer que a Europa, depois, sobretudo de Descartes, da filosofia moderna, ela teve um grande progresso cultural, valorizando a pessoa humana, a democracia, os direitos humanos, etc., mas dentro da visão europeia, de um país rico, de um país central. E o Vaticano II quis responder aos problemas da Europa, fundamentalmente. Então, para ser mais correto, é a abertura ao mundo ocidental europeu. E, perifericamente, abriu-se também aos outros mundos do terceiro mundo, pobre, etc., e da América Latina. Mas o mais forte foi para uma abertura ao mundo moderno europeu. O Concílio Vaticano II, como evento e também como transformação da Igreja, é um evento já superado ou é ainda um evento que continua tendo a sua validade em todos os sentidos? Eu diria que não foi ainda realizado. Não foi realizado. Você fala de superado, ainda não realizou grandes projetos que ele teve. Vou dar alguns exemplos. Ele valorizou muito a liberdade, a participação, o mundo comunitário, toda a psicologia e a filosofia personalista, e, portanto, que o leigo tivesse uma posição mais forte na igreja, e que a igreja assumisse os problemas da ciência, a ciência moderna, do valor da subjetividade, a capacidade que tem o homem de interpretar o mundo. Toda essa problemática moderna, a praxis como a transformação da realidade, tudo isso ele assumiu, mas ainda temos um esforço enorme de concretizar isso dentro da igreja e na relação com o mundo. Esse frio que o senhor se referiu na questão anterior,
a partir de 68, foi mais promovido e implementado pelos papas ou pela Igreja no seu conjunto? Certamente, quando a Igreja deu aquele primeiro salto, havia uma grande... Era no começo a maioria dos padres conciliares, mas diz que no final eles foram minoria, mas que era uma forte minoria. E também havia toda uma base enorme da Igreja conservadora, isso não muda de um dia para outro. Claro. E ela ficou certamente paralisada por essa onda de abertura. Agora, lentamente, ela retoma a sua força. Parece que Paulo VI ficou assustado com dois grandes fatos. O primeiro fato, que ele escreveu uma encíclica, por isso eu coloquei o ano 1968. Em 1968, ele escreveu uma encíclica chamada Humanae Vitae, na qual ele coloca umas restrições ao controle de nascimento. E parece que a aceitação da Igreja, tanto de alguns episcopados e da grande maioria dos leigos, sobretudo das mulheres, foi bastante negativa. A Igreja, o povo continuou praticando os meios anticonceptivos, apesar do Papa ter dito que não era para a moral católica. Ele sentiu, então, que a posição dele não foi acolhida como ele se imaginava. E depois ele ficou sabendo, por informações estatísticas, que uma quantidade muito grande, milhares e milhares de sacerdotes tinham deixado o ministério. E parece que e ficaram leigos. E esses dois fatos, de certa maneira, provocaram nele uma reação de nós temos que ir mais devagar, que pode ser que isso cause um dano maior à Igreja do que os benefícios. E a partir daí começa lentamente um fechamento. Mas ele se reforça naturalmente no pontificado de João Paulo II, não por causa da pessoa, que é muito respeitável e até homem santo, mas porque os próprios cardeais pediram que o próximo Papa, que no caso foi ele, tomasse medidas restritivas àquele movimento de abertura que continuava ainda, apesar dos pequenos freios de Paulo VI. Perfeito. No segundo bloco, nós retomamos a atualidade do Concílio Vaticano II. Um instante só. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos. O tema de hoje são 50 anos do Concílio Vaticano II e a visita do Papa. E o nosso entrevistado é o padre Libânio, teólogo, professor de teologia e também autor de um belo livro que eu recomendo sobre o Concílio Vaticano II. É um livro extremamente bem escrito e atual. Eu encerrei o bloco já anunciando o tema da segunda, qual, depois de tantas mudanças de 50 anos, a globalização, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, a crise econômica de 2008, qual a atualidade do Concílio Vaticano II em termos de doutrina e também de diálogo com o mundo moderno? Essas mudanças não afetaram certos elementos fundamentais do mundo moderno, que é a liberdade, a consciência, a autonomia, a consciência que nós transformamos em realidade. Todos esses elementos continuam válidos. E o Vaticano II quis dialogar com esses elementos. E, sobretudo, eu acho que é válido e continua hoje essa possibilidade que ele nos deu de interpretarmos as realidades eclesiais, os textos, a própria liturgia, para os diferentes contextos. Então, se eu coloco essa atitude fundamental, mudando o contexto, eu vou interpretar para esse novo contexto. Mas o movimento é o mesmo, o que nós chamaríamos de movimento de interpretação. Eu acho muito forte o Vaticano II, foi essa consciência que nós temos que pensar a realidade, como está acontecendo, e para ela falar a nossa fé e viver a nossa fé. Diante dessas mudanças, haveria o ambiente ou a necessidade de se convocar um novo concílio, provocando, digamos, um adornamento interno da Igreja e também no diálogo da Igreja com o mundo? Eu diria que não, da minha parte, mas só vou citar um fato muito simpático do Dom Helder Câmara, que foi muito conhecido no Brasil, arcebispo do Recife. Ele dizia que o sonho dele era um concílio de Jerusalém, no qual todas as religiões se reuniriam, já não mais comandado pela Igreja Católica, mas um grande ecumenismo religioso. Mas isso é sonho de um profeta. Agora, se nós olhamos com os olhos analíticos, nós diríamos o seguinte: um concílio não nasce da vontade de um Papa. Nós dizemos que foi João 23 que convocou, mas não é correto dizer assim, sem mais. Um concílio nasce de uma quantidade enorme de movimentos que já existem no interior da Igreja. Naquela época havia movimento bíblico, litúrgico, social. Da juventude. Juventude era menos, ação católica, etc. E hoje nós percebemos que não existe, na minha análise, essa base para um concílio novo.
Então, é preferível que nós esperemos que surjam movimentos internos na igreja, sobretudo da base do povo, das comunidades, dos leigos, dos fiéis, para que essa base peça um concílio. Então, vamos dizer, a cúpula da igreja ouviria essa base e repensaria a igreja para essa base. A eleição do Papa Francisco seria um reencontro com o Concílio Vaticano II e um início desse movimento? Primeiro, eu confesso com toda simplicidade que foi para mim uma enorme surpresa. Não esperava, muito menos sendo um jesuíta, porque não é tradição nossa nem aceitar o episcopado, muito menos um cardinalato e o Papa. Nós não conhecemos essa tradição. E foi o primeiro, então, Papa jesuíta. 500 anos depois da ordem? Exato. Nós somos do século XVI. Portanto, são 5 séculos já que a ordem existe. E Santo Inácio já tinha colocado que o jesuíta professo fizesse um voto de não aceitar nenhuma dignidade eclesiástica, nenhuma dignidade civil. Isso nós temos um voto. É só por obediência que nós aceitamos. Isso é um parênteses. Agora, continuando sobre a questão do Papa Francisco, ele tem mostrado para suas atitudes pessoais uma proximidade muito grande, uma maneira muito simples, muito direta, muito humana. E isso tem transformado um pouco aquela ideia de poder, um pouco, eu diria, quase renascentista da igreja. Nisso ele está trazendo uma mudança, mas se vai atingir estruturas mais profundas, só o tempo nos dirá. Mas o diálogo com as outras religiões e também o diálogo, por exemplo, com os jovens, os excluídos, essa é uma clara retomada dos temas do Concílio Vaticano II, não é, padre? Até hoje nós temos adquirido esse diálogo, mas em nível teológico de grupos. Ainda falta um diálogo no nível da base. No Brasil ainda temos muita dificuldade de dialogar com as igrejas pentecostais, neopentecostais, porque falta ainda talvez um encontro entre pessoas e a dificuldade não é fácil. Agora, em nível teológico, sim, já avançamos muito no diálogo ecumênico e no diálogo interreligioso, mas não tanto nas práticas religiosas. Só para pegar um tema fundamental do diálogo ecumênico com as outras igrejas protestantes, ainda não podemos celebrar a Eucaristia juntos. Isso é um ponto fundamental. O dia que nós conseguirmos isso, então nós teremos muito mais possibilidade de um diálogo mais amplo. Mas a ênfase no ecumenismo é outra retomada de uma outra tese do Vaticano II, né? Exatamente, mas eu volto a insistir. Nós avançamos em nível teológico, de discurso, de cúpulas, de teólogos, de livros, de teologia, mas falta ainda no nível das comunidades. Como o senhor é professor e também teólogo, o que o Concílio Vaticano II trouxe em termos de inovação, em termos de doutrina e fé? Trouxe a interpretação da Escritura, para a mentalidade de hoje, um repensamento de certas posições. Vou dar um exemplo. Hoje, nenhum católico normal aceita que o mundo foi criado em 6 dias, e, portanto, é uma assimilação da ciência moderna, um diálogo com a ciência moderna, um diálogo com o homem moderno, um diálogo com a cultura atual. Isso continua válido e continua avançando. Sim, perfeito. Que balanço nós podemos, vindo agora ao Brasil, da visita do Papa Francisco? Eu acho que o mais importante, na minha percepção, foi que ele mostrou uma pessoa simples, próxima ao povo, alegre. Nós não esperamos, geralmente, de uma autoridade com uma responsabilidade tão pesada como de Papa, ter um sorriso tão transparente. Porque eu distingo 2 tipos de sorriso. O midiático, você quer conquistar as pessoas, propaganda, ele não tinha. Ou aquela cara feia e só dar um sorriso esporádico, também não é o caso dele. Ele tinha um sorriso transparente. Parecia que nascia do seu interior e da alegria dele encontrar as pessoas. Eu tenho a impressão que mais tocou a todo mundo, porque ele mostrava feliz de encontrar as pessoas simples, aquele abraço daquela criança que entra, invade o carro dele, tudo isso mostrou que é um homem simples, e ele também não queria morar naqueles aposentos pontifícios, mas morar numa casa e participar do almoço comunitário com as pessoas. Isso mostra uma outra postura diante. É isso que ele mostrou de original e de bonito. E na fala aos jovens e aos idosos, já respondendo, digamos, os efeitos mais perversos da crise de 2008. Eu acho que 3 ideias fundamentais. Para os jovens, primeiro ele mostrou uma proximidade no seu sofrimento, né? Ele usou o verbo descartável, os velhos e jovens são descartáveis, e o risco do desemprego, de nunca ter um emprego, ele mostrou uma proximidade. Segundo, ele mostrou aos jovens que não podem ter medo.
Várias vezes disse, não tenham medo. Então, eu acho que essa tecla é muito forte. E terceiro, saiam às ruas. Ele chegou a dizer que o jovem que não é rebelde não é do gosto dele. Então, nesse sentido, ele aproxima aos nossos jovens das mobilizações do mês de junho, porque ele quer uma juventude que venha mobilizar a sociedade e falou diretamente que queira exigir de uma política sem corrupção, uma política que cuide da saúde, da educação e das necessidades do povo. Portanto, uma bandeira bem parecida com aquelas que os jovens defenderam no mês de junho nas ruas do Brasil. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a repercussão da visita do Papa nos meios políticos e no interior da Igreja do Brasil e da América Latina e também do mundo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema são 50 anos do Concílio Vaticano II e a repercussão da visita do Papa Francisco ao Brasil. Qual a repercussão política da visita e da fala do Papa aos membros do governo federal, estadual e municipal? Eu acho que ele teve dois olhares, se nós lemos com certa calma. O primeiro olhar, ele reconheceu que o Brasil fez esforço e fez uma alusão direta a esse trabalho de uma distribuição de renda, de procurar que a cultura atinja mais pessoas. Então, ele reconheceu que o Brasil não é mais aquele Brasil antigo, atrasado, etc. Então, há um louvor ao esforço do governo brasileiro das últimas décadas de uma proximidade com o povo. Agora, houve um olhar crítico sobre dois aspectos importantes, sobre a corrupção. Ele eludiu diretamente essa palavra, mais de uma vez. Então, é um alerta para que os políticos pensem seriamente como a corrupção desfaz a imagem do país e a da nossa política. E o segundo, que é muito parecido, é uma política interesseira, em que os interesses são pessoais, individuais, de grupo e não do povo. Isso ele tem uma sensibilidade, essa tem uma sensibilidade dele muito grande para com o povo. Toda política que não visa ao bem do povo para o Papa não tem sentido. Então, política fechada nela mesma, em grupos, e política corrupta são os dois grandes adversários que ele vê de um Brasil de futuro e de um progresso para o nosso país. Fica esse grande alerta para os nossos políticos do Brasil. E a repercussão na igreja, tanto a brasileira quanto a latino-americana? Ele usou uma palavra forte, ele pediu uma conversão pastoral. E alguém me perguntou, o que significa conversão pastoral? Pastoral quer dizer a prática da igreja fora dela mesma. Então, eu acho que a primeira grande repercussão, ele diz, não quero uma igreja fechada nas sacristias, dentro dela mesma, mas uma igreja que sai às ruas. Interessante, parece que a palavra calle, que é uma palavra castelhana, ele gosta muito da palavra calle, porque ele falou várias vezes de sair às ruas, para dizer que nós temos que deixar o nosso rincão fechado, fechar o nosso lugar dentro da igreja e as pessoas. E aí, três coisas. Ouvir os problemas das pessoas, aproximar-nos delas e aí propor esperança e, de novo, não ter medo. Eu fiquei muito impressionado pela força que ele quer dizer, que parece que o medo está paralisando as igrejas e os grupos. Ele diz, não tenham medo, tenham esperança. E ele dá a demonstração de não ter medo quando ele desfila num Papa móvel aberto e saudando o povo, né? E ele disse precisamente que não tinha medo. Claro. E abria e até disse, se o matarem, ele virá outro. Ele está entregue em Deus. Quer dizer, ele mostra uma espiritualidade, eu acho que isso pouca gente chamou atenção, muito profunda. Aliás, modéstia à parte, é um pouco a tradição jesuíta de insistir na experiência profunda de Deus. Então, isso transpira no rosto dele. Como ele confia, em última análise, em Deus, ele não tem medo de nada. Perfeito. Ele é também não só aberto, mas corajoso quando enfrenta exatamente os problemas que vivem a Cúria Romana no Vaticano. Como que ele está enfrentando esses problemas? Eu acho que a primeira decisão dele, até original, é convocar uma comissão de cardeais para estudarem os problemas e proporem para ele agora, em outubro, daqui a 2 meses, algumas soluções. Então, esperemos outubro, começo de outubro, ele vai reunir com esses cardeais e ele verá com eles que medidas ele vai tomar para poder sanar, seja
aqueles problemas ligados ao mundo econômico, seja também ao mundo moral, dentro do interior da igreja. Ele só tem 4 meses de pontificado, né? Que mudanças ele já introduziu, por exemplo, na sua assessoria, que atua mais próximo ao Papa Francisco? Eu tenho a impressão que as mudanças foram mais simbólicas. Mas simbólico, quando eu digo o termo, não é um termo vazio, não. É um termo muito forte. Simbólico significa uma realidade externa que manifesta uma realidade profunda e interna. O que ele mostrou, eu quero proximidade com as pessoas, não quero ficar separado, quero conhecer os problemas, quero conhecer o coração das pessoas e quero dizer uma palavra de esperança e que não tenham medo. Essa já é uma grande mudança. Outro gesto extremamente importante do Papa Francisco foi a sua aproximação com o Papa João XXIII e o Papa João Paulo II. Em que medida, digamos, ele é um Papa continuador da obra desses dois antecessores? Eu não afirmaria tão facilmente que ele é continuador da obra desses dois papas. Ele sintoniza bastante na maneira externa de existir com João XXIII. João XXIII era um homem que tinha uma teologia, eu até diria, conservadora, mas ele tinha uma sintonia muito grande com as pessoas. E é essa abertura que permitiu que ele convocasse o concílio. Ele mesmo disse isso. Viriam as pessoas me fazer perguntas difíceis, eu não saberia respondê-las, vou colocá-las todas juntas e elas vão responder. Foi essa a grande intuição. Só um homem humilde tem uma intuição de um concílio. Então ele convoca. Nisso ele se aproxima, ele sabe que precisa de outras pessoas para ajudá-lo, porque ele não é um intelectual, nem é um homem que tem uma visão profunda de toda a igreja. Quantas vezes ele disse, não conheço essa realidade, não conheço essa realidade. Então ele respeita esse lado do seu limite e por isso precisa da ajuda das pessoas. Nisso ele parece com o João XXIII. Ele se distancia, para mim, de João Paulo II, porque João Paulo II recebeu a missão de botar uma certa ordem doutrinal na igreja. O Papa Francisco, ele opta pela linha pastoral e não pela linha doutrinal. Nisso ele diverge grandemente. O que é doutrinal? Doutrinal, eu vou ver se as pessoas estão ensinando as coisas corretas. Eu digo que se um professor de matemática ensinasse errado, eu puniria esse professor. Isso seria um pouco doutrinal matemático. Assim também na igreja já tem doutrinas. Se alguém não ensina exatamente como está escrito, ele merece uma punição ou uma correção. Ele está menos preocupado nisso. Ele está preocupado que essa igreja se aproxime das pessoas, isso que eu chamaria pastoral. Ouça seus problemas, ofereça soluções para esses problemas e, sobretudo, que as pessoas se sintam tocadas por um carinho, por um afeto, por amor. Ele diz aquela frase tão bonita, Deus perdoa sempre. Nós é que somos preguiçosos e não pedimos perdão a Deus. Então, essa imagem que ele tem de Deus, ele quer transparecer na sua vida. Eu estou aberto sempre. Se vocês não estão desejosos de pedir, já é problema de vocês. Mas eu quero estar próximo de todo mundo. Aproximem-se de mim, porque eu estou aí. Há um certo vazio numa liderança mundial, que eu acho que o Papa Francisco poderá ocupar essa liderança efetiva que o Papa João Paulo II teve efetivamente na igreja e no mundo. Mas eu acho que a liderança, se ele a tiver, é muito difícil medir agora, será pela outra via. Será uma espécie de desmascarar o poder pelo poder. Aquele poder arrogante. Eu tenho a impressão que ele mais rejeita é o poder arrogante. Então, os poderosos são muito arrogantes em geral. E nisso ele não vai ser líder arrogante sobre os arrogantes. Ele vai corroer por dentro o poder arrogante. Nesse ponto muito parecido com Jesus. Perfeito. E afirmando uma outra liderança de outro tipo. Né? É por isso como Jesus. Jesus não foi líder de dominar a terra. Morreu preso, crucificado, sozinho na cruz. Mas até hoje a sua pessoa muda o mundo. Padre Libânio, queria agradecer muito a sua presença aqui, que muito nos enriqueceu as suas reflexões. Parabéns pelo livro, que continua extremamente atual. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, trouxemos um outro tema muito contundente e muito profundo e muito presente na vida brasileira, tanto pelo lado do Concílio Vaticano II, quanto pela presença e as boas lembranças que nós tivemos da visita do Papa Francisco. Até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.